Muito bem. E vamos apresentar os nossos slides de hoje. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. O que a gente viu lá na nossa aula prática? Primeira coisa, né? Que antigamente, se faziam procedimentos e não se tinha tanto conhecimento da capacidade ou da existência mesmo de micro-organismos e de quais as formas com as quais esses micro-organismos acabavam infectando ou gerando doenças, desencadeando prejuízos no ser humano. Então, eram feitos procedimentos de uma forma com a qual os cidadãos da antiguidade tinham acesso, né? E, entretanto, nesse tipo de abordagem que não existia tanta higienização assim, tanta asepsia, era muito comum as pessoas terem uma vida mais breve por conta de doenças infecto-contagiosas ou muitas vezes algumas outras causas de que levavam ao óbito mais breve, né? Então a gente sabe que antigamente as pessoas viviam ali, em média, até 30 anos, né? 30, 40 anos, 50 anos já era muito. E aí, com o desenvolvimento da ciência, da própria biologia, da medicina, foram percebidas a presença, então, de micro-organismos, coisas que não davam para a gente visualizar a olho nu, mas que esses seres, né, esses micro-organismos, eles estariam ali presentes na superfície, nas mãos, nos próprios instrumentos que eram utilizados e que entrava em contato com aquele indivíduo que ia receber algum procedimento invasivo ou alguma cirurgia e tudo mais. Portanto, começou esse desenvolvimento, né, da higienização. Então, vamos pensar lá que, pensando aqui na nossa constituição de seres humanos, né, existe 10 vezes mais bactérias em números, tá? Do que células no nosso corpo humano. Ou seja, pense que para cada célula que a gente tem, existem 10 bactérias que fazem parte do nosso organismo, né? E muitas vezes esses micro-organismos, eles vivem de uma forma simbiótica, né? Até são necessárias para que a gente tenha funções tanto intestinais quanto, enfim, de outros tratos, funções ótimas do nosso sistema, né? Então, este universo de micro-organismos que moram no nosso organismo, eles podem ser classificados como microbiota residente, ou seja, aquela que mora, aquela que vive lá no nosso corpo e está lá para nos ajudar em alguma função, seja ela função bioquímica, enzimática, metabólica, enfim. E existe uma outra classificação dessa população que se chama microbiota transitória. Essa microbiota transitória, ela pode estar presente no nosso organismo de uma forma sazonal, por exemplo, pode estar presente se a gente vai viver numa determinada região, ou se a gente entra em contato com alguma substância, ou em diferentes altitudes, enfim. É um tipo de microbiota
que existe em um determinado período, ou quando a gente é criança, depois quando é adulto não tem mais, ou o contrário, né? Esse tipo de micro-organismo que vive um período e outro período não vive com o nosso organismo, é chamado de microbiota transitória. Dentro deste universo de microbiota, existem micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que podem desencadear uma doença ou um prejuízo na nossa função, em alguma função celular ou alguma função do nosso sistema. E existem aqueles micro-organismos que estão lá para nos ajudar em alguma função, né? E até são necessários no nosso organismo, tá? Então, principalmente aqueles que fazem parte da microbiota residente, desculpe. Geralmente eles estão nos ajudando em alguma função orgânica, certo? E por outro lado, existem aí alguns exemplos de micro-organismos que, dependendo da situação em que o nosso corpo se encontra, esse mesmo micro-organismo que em um momento nos ajuda em alguma função, se a gente tem, de repente, uma alteração hormonal, uma alteração nutricional, ou uma alteração de pH de alguma região do nosso corpo, essa mesma flora acaba gerando alguma patologia local ou sistêmica, para ser mais trágica, né? Então depende de como está essa relação entre esses seres, né? Nós, seres vivos, com as nossas células e a presença destes micro-organismos, tá? Então, a microbiota transitória é composta por micro-organismos que ficam lá na superfície da nossa pele e são provenientes de fontes externas, ou seja, elas estão ou pairando sobre o ar, ou estão em alguma superfície, a gente entra em contato, enfim, é aquilo que a gente entra em contato por um período, mas podemos removê-las, né, sem grandes prejuízos. Tem como principal via de transmissão as mãos, e isso, obviamente, é porque a gente utiliza as mãos para fazer muitas coisas. Por outro lado, não temos lá as crianças. Criança, quando começa a caminhar, engatinhar e tudo mais, a criança ela começa a pegar coisas, pegar objetos e colocar na boca. É uma tendência natural da criança, né? E com isso, para esse período lá da infância, a principal via de transmissão é objetos na boca. Assim, é a forma mais comum com a qual os pequenos acabam entrando em contato com alguns agentes patogênicos, né? Enfim, como esses micro-organismos, eles geralmente não fazem parte da nossa microbiota residente, pode provocar infecções, dependendo de como está o nosso sistema imunológico. Por outro lado, temos lá a nossa microbiota residente. É aquela que está aderida às camadas mais profundas da pele e compõe a microbiota normal do ser humano. Possui agentes menos prováveis de infecção, porém, não devemos nos esquecer que, dependendo do estado nutricional, imunológico, enfim, dependendo de como está esse indivíduo, esses micro-organismos que fazem parte da microbiota residente podem vir a gerar alguma patologia também, tá? Não somente a microbiota transitória.
nós, como somos, e vocês serão em breve, profissionais da saúde, tem contato direto com o paciente, com os instrumentos, com os aparelhos que vocês vão utilizar para fazer tanto analgesia, eletroterapia, quanto exercícios. Então, vocês, assim como todos os profissionais da saúde, têm contato direto com a superfície que vai entrar em contato com o paciente, e com objetos que possam conter alguns micro-organismos. Então, nós somos intermediadores desta transmissão de micro-organismos entre superfícies e seres humanos, né? Por isso é tão importante que nós, profissionais da saúde, assim como todas as outras pessoas do planeta, precisam saber fazer uma boa higienização das mãos, cumprindo, né, conseguindo fazer a higienização de todas as áreas da superfície da mão e pensando que todas as superfícies que a gente toca pode ter a presença de algum micro-organismo, por isso é importante higienizar superfícies, bancadas, macas e os próprios equipamentos que a gente utiliza. Muitas vezes, ó, prof, eu estou usando o quê? Fone de ouvido, né? Então, o fone de ouvido, como ele está lá dentro do meu ouvido, ele pode conter substâncias que eu estou levando lá para dentro, muito próximo da, da minha membrana timpânica, por exemplo. Podem ter micro-organismos que vão se instalar lá no ouvido e podem causar alguma inflamação ou algum outro prejuízo. É claro que isso vai acontecer dependendo do estado com o qual eu me apresente. Né? Se eu tiver com uma imunidade ok, todas as minhas células do meu sistema imunológico, tanto do sistema inato quanto do sistema adquirido, pode vir a trabalhar ali em cima da recuperação, né, e da eliminação daqueles micro-organismos patogênicos, e a gente nem soube que existiu alguma coisa porque não teve nenhum sintoma, certo? Então, a gente precisa se nos acostumar a fazer a higienização de todas as coisas que a gente utiliza, inclusive fones de ouvido, celular, o próprio computador. E aí, migrando para os equipamentos que a gente utiliza, temos lá estetoscópio, esfigmomanômetro, que é mais que a gente utiliza bastante com os nossos pacientes, né? Dependendo do tipo de abordagem lá que a gente tenha. Eletrodos. Outra prática muito interessante é que o próprio paciente tenha o eletrodo dele, para que não haja essa comunicação entre pessoas. É claro que o paciente não dá para ter um cabeçote de ultrassom próprio, uma caneta de laser própria, né? Mas os eletrodos que a gente utiliza, que são universais ali para fazer eletroterapia, é interessante sim que o paciente tenha o próprio eletrodo, tá? Então pensem nisso já quando vocês forem para os estágios, né? Já vão pensando nessas coisas. O que mais que vocês têm lá? O goniômetro de vocês também é importante, passa um álcool lá sempre que for utilizar. Fita métrica também é algo que às vezes a gente faz o perímetro ao redor lá do indivíduo e nunca se atenta, né, a passar um álcool ao longo da fita também, certo? Para quem estava lá na nossa aula prática, eu já contei essa historinha, então vou contar ela mais rápido para vocês. Lá em 1840, existia um médico que ele percebeu que quando os médicos
realizavam a lavagem das mãos antes de entrar em contato lá com as crianças, menos crianças pegavam a febre, né, que era o que eles tinham de mais preocupante lá na maternidade que eles trabalhavam, né? Então, o que ele percebeu? Que quando vinham médicos que lavavam a mão muito rápido, ou nem lavavam a mão, vinham de qualquer lugar, iam lá fazer a sua avaliação com os recém-nascidos, o número de incidência de crianças com febre aumentava. E aí ele estipulou que todos os médicos deveriam lavar as mãos antes de entrar em contato com cada criança. E isso reduziu o número de crianças que apresentavam quadros de febre lá naquela maternidade. Então, essa foi a primeira vez que se houve um registro desse tipo de prática, né? Lá em 1960, foram aplicadas as primeiras técnicas em procedimentos de saúde para o controle de infecções. E dentro dessas técnicas incluíam solução com fenol e lavagem das mãos. E isso também, obviamente, reduziu o número de infecções e mortes. E a partir disso, foram sido adotadas essas medidas de higienização para todo o contato com o paciente, né? Não apenas no ambiente cirúrgico, no ambiente de maternidade e tudo mais. Hoje em dia, a gente já sabe, é algo realizado por todos os profissionais da saúde e insistentemente enfatizado, principalmente agora, em época de pandemia, exatamente, porque é a principal medida de prevenção que a gente pode adotar é a higienização das mãos, tá? Então, vamos lá. A higienização é indispensável dentro dos profissionais da saúde e a higienização com água e sabão, tá? Com água e sabão, tem a finalidade de remover sujidades, suor, oleosidade, pelos, células que estão descamando da nossa epiderme e da microbiota da pele. E desta forma a gente interrompe a transmissão que pode ocorrer por esses micro-organismos que estão ali presentes, tá? Por que eu citei quando a gente lava as mãos com água e sabão? Porque quando a gente simplesmente, com as mãos sujas, no caso, né? Às vezes não precisa nem estar nem suja. Pegou no seu carro, foi até a padaria e passou um álcool em gel. Você não tem essa certeza de que a sua mão está livre de sujidades, de suor, de oleosidade, tá? E o que acontece? O álcool, ele vai fazer, no caso, a asepsia. Ele vai desnaturar uma proteína de membrana dos micro-organismos que estão presentes, né? Porém, o álcool ele não vai ser capaz de remover a sujeira, tá? Somente vai destruir ali os micro-organismos que estiverem presentes lá na sua mão. Então, o álcool em gel é eficiente? Sim, com certeza muito eficiente. Porém, ele sozinho não limpa a sua mão, tá certo? Então, essa é a atenção que a gente tem que ter. O que acontece é, muitas vezes, nessa correria de repente, pega o seu carro, pega a sua bicicleta, sua moto, coloca o capacete, vai na padaria, foi no mercado, pega a sacola, e o tempo todo a gente passa álcool em gel. Olha o tanto de coisas que a gente passou à mão, né? No guidão, no volante, no capacete, na sacola, no produto, no dinheiro, no cartão, na maquininha. E passando álcool em gel, porém a gente não sabe se a nossa mão está limpa. Pode estar asseguradamente asséptica, né?
livre de micro-organismos, mas a gente não sabe se efetivamente está removida as sujeiras, né? Muito bem. Então, essa aqui é a diferença, né, entre a lavagem com água e sabão, por isso que é mais indicada, do que o uso de alcoóis líquidos ou em gel, né? Muito bem. Então, aqui está o passo a passo para vocês de como faz a higienização das mãos. Na nossa aula prática, a gente fez, né, com os olhos fechados. Então, a galera que estava acompanhando pelo vídeo também, espero que tenham feito em casa, né? O pessoal passou uma tinta nas mãos com os olhos vendados e viu se existiu alguma área da mão onde não foi aplicada a tinta, né? E por aí a gente começa a se educar em como a gente lava as mãos. Muitas vezes a gente lava as mãos muito rapidinho e esquece das bordas laterais, da superfície entre os dedos, das pontas dos dedos também, tá? Então é bem importante que a gente consiga vencer todas as áreas da superfície das mãos quando a gente for fazer a higienização, tá? Então, em casa também, vocês, toda vez que forem lavar as mãos, se atentem para passar por todos os processos, né? Lembrando de palmas, dorsos, entre os dedos, pontas, polegar e punho, tá bom? Todas as áreas da mão. E, por outro lado, nós temos o que também? O uso de soluções alcoólicas, que tem exatamente esse objetivo que eu falei para vocês. Os agentes alcoólicos, eles desnaturam uma proteína presente na membrana dos micro-organismos e desnaturam aquela proteína de uma forma que a membrana plasmática ela se rompe. Sem a membrana plasmática, todo aquele citosol é exposto e, portanto, aquele micro-organismo não consegue mais sobreviver, certo? Consegue mais entrar ali em contato de uma forma a propagar a sua multiplicação. Então, soluções alcoólicas são utilizadas aí para fazer a nossa asepsia, tá? E, novamente aqui, a indicação para o uso de soluções alcoólicas no formato em gel, né, que a gente está utilizando. Por que que é recomendado utilizar o álcool em gel? Vocês sabem? Mandem aí, quero ver se alguém sabe. Por que é preferível utilizar o álcool em gel quando comparado ao álcool em líquido? Vocês sabem a diferença? Vamos lá, pessoal, manda aí. Quero ver alguém no chat aí para responder. Será que é porque o álcool sem ser em gel, ele evapora mais rápido? Muito bem. Perfeito. Então, exatamente como o nosso amigo falou, o Nelson ou o Marco, quem que falou aí? É, o Nelson, eu. Boa, Nelson, isso aí. Então, exatamente como o Nelson falou, quando a gente faz o uso do álcool líquido, acaba que ele tem uma volatilidade tão rápida que não dá tempo da gente espalhar aquele líquido por toda a superfície das nossas mãos, tá? Então, quando vocês forem aí no mercado, na padaria, em algum lugar que estão espirrando álcool líquido, prefiram um álcool em gel, tá, pessoal? Para passarem nas mãos. Então, o álcool em gel, ele tem essa característica de uma volatilidade menor, então você tem tempo para espalhar, para passar por toda a superfície das mãos e fazer a asepsia de uma forma mais eficaz, tá bom? Os procedimentos indicados para fazer a asepsia com solução alcoólica é exatamente os mesmos passos para a higienização das mãos, tá?
palmas, dorso, entre dedos, pontas, polegar e punho, tá? Mesma sequência de movimentos que a gente faz na lavagem das mãos com água e sabão, a gente vai fazer com o uso de soluções alcoólicas. Certo? E agora, vamos passar aí para o uso de EPIs dentro dos serviços de saúde, né? Então, EPIs a gente já viu lá no começo do semestre, na NR6, que cada profissão tem tem a sua própria normativa do uso de EPIs, e os EPIs são aqueles equipamentos que vão ou diminuir o risco, ou atenuar o risco daquele trabalhador de ter contato com algum agente lesivo dentro da sua atividade de trabalho, ou vão eliminar aquele risco, tá? Ou vão atenuar ou eliminar aquele risco. E aí existem também os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, tá? E estes são utilizados nos ambientes para assegurar que aquele ambiente tenha um risco atenuado ou eliminado de acontecer algum acidente, certo? Ou alguma eventualidade ali na execução dos trabalhos, certo? Os EPIs têm que ser fornecidos pela empresa para os seus funcionários, não podem ser cobrados por isso, e é claro que precisa, apesar da empresa ter que fornecer, ela precisa também garantir que aquilo tenha uma confiabilidade, durabilidade e que não exponha o indivíduo ali, o trabalhador, ao risco. O que a gente recebe o que a gente poderia chamar de denúncias, né, ou de relatos, é que atualmente, por conta da alta demanda de equipamentos em saúde, existiu aí uma redução da disponibilidade de máscaras e luvas e outros equipamentos de segurança em saúde, mas é por conta do período que a gente está vivendo, né? E principalmente aí há um mês atrás ou algum tempo atrás, praticamente não tinha mais no mercado, não tinha mais nas lojas, nas fábricas, a disponibilidade de máscaras, de luvas, enfim. E aí acabou que alguns lugares, né, a gente não sabe também até que ponto isso é real, funcionários estavam realmente tendo que lidar com a falta de EPIs, então falta de máscara, e aí eles tinham que reutilizar a máscara por alguns períodos, né? Então, máscara cirúrgica descartável tinha que ser utilizada por um tempo maior. A recomendação é trocar a cada 3 horas ou após ficar úmida, né? Se aquela máscara cirúrgica fica úmida, ela já perde a sua capacidade de filtragem, né? Por outro lado, a Anvisa também fez alterações na recomendação do uso de máscaras, as máscaras chamadas PFF2, que são aquelas que eu mostrei para vocês. Elas têm um filtro que é tratado eletrostaticamente. Então, ele é 3 camadas, né? A camada interna, ela tem um filtro eletrostático, e por isso ela é a padrão ouro no uso de EPIs contra poeiras, contra aerossóis, enfim, contra poluentes por vias aéreas, tá? E aí a Anvisa fez lá a sua recomendação de que seria possível utilizar essa máscara por períodos maiores do que era indicado anteriormente, por conta da baixa disponibilidade no mercado dessas máscaras, né? Então houveram algumas adequações aí no uso de EPIs.
Então, primeiro EPI primordial em área da saúde, especialmente quando a gente entra em contato direto com fluidos dos nossos pacientes. Claro que isso não é tão comum assim na físio, né, entrar em contato direto com fluidos, mas pensando que a gente conversa com o nosso paciente, enfim, podem ter algumas situações em que a gente entra em contato direto, sim, tá? Então, temos lá as luvas, que são, né, indispensáveis mesmo, tá? Sempre que a gente vai entrar em contato com o paciente e tem essa possibilidade de entrar em contato com algum tipo de fluido. E são indicadas aí para situações que exigem alguns cuidados realmente com contato direto, tá? E existem alguns tipos diferentes de luvas. Então, nós temos lá a luva de procedimento, que são as luvas descartáveis, né, que a gente conhece aí bem tranquilamente, caixinha de luvas e tudo mais, que elas não são estéreis, tá? Então, quando você pega, ela não está esterilizada. Elas são utilizadas para manipulação de objetos, materiais, superfícies contaminadas e procedimentos em que tem contato direto com algum fluido do nosso paciente ou algum material biológico, tá? Então, é utilizada aí nossa luva de procedimento, luva normal. Aqui é interessante colocar para vocês que dentro das luvas de procedimento, a gente tem algumas diferenças, né? Então, existe o tipo de luva de látex com pó interno, é aquela que deixa a mão da gente cheia de pozinho, branca, né, esbranquiçada. Temos o mesmo tipo de luva, que é a de látex sem pó, não tem, que ela é seca. E elas têm a mesma finalidade, né? Apenas que aquela com pó, ela tem uma menor aderência nas mãos, e aqui não tem pó, ela vai ter uma maior aderência nas mãos, acaba grudando mais, né? Ficando mais difícil de remover, tá? Não tem indicações específicas para o uso de uma e outra, vai muito da preferência individual e da disponibilidade do EPI que a empresa vai fornecer para vocês. Temos também o tipo de luva vinílica, que ela tem uma composição, e aí não é de látex, né? Ela é mais rígida, então ela não tem aquela elasticidade que a luva de látex nos fornece. Por ser mais rígida, ela muitas vezes tem uma acomodação um pouco mais... ela não tem uma acomodação tão boa quanto a de látex nas mãos, né? Porque ela não recobre as superfícies de uma forma que ela se acomoda bem. Temos, então, as nitrílicas, que tem essa composição também mais rígida. Enfim, e daí as plásticas normais, né, que a gente vê aí para aplicar tintura de cabelo. Em alguns lugares eu tenho visto também que o pessoal está colocando para se servir, enfim, em algum tipo de buffet. Então, tem sido utilizado essas também, tá? Então, todas essas são luvas de procedimento, tá? Não estéreis e são utilizadas aí para manipular de uma forma segura superfícies ou materiais biológicos, tá? Então, dentro aqui das luvas de procedimentos, nós temos alguns pontos importantes para destacar. O ponto mais importante é que o uso incorreto das luvas pode também gerar transmissão de micro-organismos, ou seja, o que seria um tipo de uso incorreto das luvas? Por exemplo, a luva ela tem que ser o último EPI a ser
paramentado antes da gente entrar em contato com o paciente. Então, primeiro, a gente higieniza as mãos, faz toda a paramentação e, por último, a última coisa que a gente vai pegar são as luvas, tá? Por quê? Porque a gente usa a mão para vestir todas as coisas, para se paramentar. Então, a gente pode acabar tocando em coisas que podem estar contaminadas. E antes, então, da gente fazer a utilização ali, a paramentação das luvas, a gente faz uma última asepsia com a solução alcoólica, tá? Beleza. Colocou a luva, já vai direto entrar em contato com o paciente, tá? O que que acontece? Muitas vezes a gente coloca a luva e pega o celular tá lá já contaminado, entendeu? Pôs a luva, vou abrir uma janela, vou fazer não sei o quê, vou pegar meus materiais. Então, todas as vezes que a gente entrou em contato com alguma superfície ou algum objeto, a gente teve a chance de entrar em contato com algum micro-organismo, né? Por outro lado, a remoção da luva também é algo importante. Por quê? Se a gente entrou em contato com várias superfícies, inclusive com o nosso paciente, e ele tem a chance de ter nos transmitido ali algum micro-organismo por contato com as mãos. Se a gente remove as luvas e deixa a parte externa em contato com a superfície, por exemplo, se a gente puxa lá dedinho por dedinho e tira a luva com ela virada do mesmo lado que estava calçada ali na mão, a gente deixa aquela exposição, né, dos agentes contaminantes expostos ali naquela superfície. Portanto, eu até ensinei o pessoal na aula prática, quando a gente vai remover a luva, a gente pinça com os dedos, no caso, que estão com a luva, né? Então, aqui tem contaminação, a gente pinça aqui na palma da mão, retira invertendo a luva, e na outra, no caso, a gente também ou utiliza o mesmo pedacinho de luva que está invertido para remover a outra mão, ou faz o movimento de remover por dentro e inverte, tá? Então a gente precisa remover, né, desparamentar a luva de uma forma que ela não aumente o risco de transmissão, tá certo? E o ponto mais importante, assim, o ápice do ápice, é não utilizar a mesma luva para pacientes ou técnicas diferentes, tá? Então, principalmente agora, em época de pandemia, que a gente precisa se atentar ao máximo aos riscos de contaminação. Importantíssimo que, ao entrar em contato com o paciente número 1, a gente remova as luvas, vai entrar em contato com o paciente número 2, a gente coloque luvas novas imediatamente antes do contato com aquele paciente, certo? Essa aqui é a recomendação primordial no uso de luvas, beleza? Agora temos outro tipo de luva, que são as luvas cirúrgicas. As luvas cirúrgicas, estas sim, são estéreis. E por que elas são estéreis? Porque a gente vai utilizar elas quando a gente entra em contato com o ambiente interno, com algum procedimento invasivo, né? Por exemplo, nós, fisioterapeutas, não temos dentro do nosso know-how de técnicas, as técnicas invasivas. Entretanto, a gente pode acabar manipulando curativos, acessos cirúrgicos dos nossos pacientes, né? Paciente pós-operatório, paciente com algum trauma ortopédico, o que mais? A gente pode ter contato aí com
alguns ferimentos que podem estar abertos, dependendo do tipo de técnica que a gente vai utilizar. Por exemplo, quando a gente trabalha com disfunção da PM, também podemos ter contato direto com a cavidade oral do nosso paciente. Então, são algumas situações em que a gente vai entrar em contato ali com o ambiente interno do nosso paciente. Então, são indicadas o uso de luvas cirúrgicas e estas são estéreis, tá bom? E aí temos outro tipo aqui que é o sobreluva. Essa é mais difícil da gente ter contato, né? As sobreluvas, elas são utilizadas por cima da luva de procedimentos que a gente vai utilizar. É mais comum, pessoal, que eu conheça, né? É mais comum utilizar sobreluvas em siderúrgicas, metalúrgicas e menos, talvez não lembro de nenhum exemplo aqui em serviços de saúde, tá? Mas fica aí para o conhecimento de vocês, tá? Então, sobreluvas, uma capinha protetora em cima da luva de procedimento. E aí temos as luvas de utilidade, que são indicadas aí para limpeza. Então, pessoal de serviços de manutenção, serviços gerais, vão fazer uso dessas luvas mais emborrachadas, né? São as luvas de utilidade que a gente conhece já por aí, beleza? Próximo EPI, nós temos o jaleco. Muito bem. O jaleco, para nós profissionais da saúde, é uma barreira de proteção contra acidentes de contaminação para as nossas roupas, né? Ou para outras partes do nosso corpo, né? Às vezes braço e tudo mais, tronco. O jaleco, ele previne a contaminação das roupas, protege a pele desse contato direto, né, com fluidos do nosso paciente. E também é das nossas formas de prevenção, não só das roupas, mas de respingos de algum tipo de aerossol ou de alguma substância que a gente esteja manipulando. As recomendações para os tipos de jaleco. O que tem aqui lá na normativa, tá, pessoal? Na normativa diz que tem que ser preferencialmente de cor clara. O que a gente vê hoje em dia, né? Como aqui a gente tem essa brecha, né, preferencialmente na cor clara, não está nos obrigando a utilizar jalecos brancos, mas existe essa preferência, né? Então, o que a gente vê hoje em dia? Alguns jalecos personalizados, né? Alguns jalecos que são coloridos e tudo mais, são bonitinhos. Entretanto, eu também já vi jalecos feitos de renda, né? De renda. Então, aí cabe a vocês também analisar se é algo viável de comprar, porque a renda não é um tecido impermeável, não vai te proteger contra fluidos, né, que você possa entrar em contato, não vai proteger a superfície da pele. Então, tem que avaliar bem se é algo que vai ser funcional na prática profissional de vocês, tá? Recomendações, então. Ter colarinho alto, tá? Que é aquela gola. Então, ela não pode ser, por exemplo, aqueles jalecos que os professores, as professoras utilizavam quando a gente era lá do primário, era um jaleco curtinho, né? Não tinha aquela golinha alta, ele era mais só utilizado assim sobre a roupa, não tinha tanta função de proteger contra agentes biológicos. Isso, guarda-pó, boa, Agatha, muito bem. Então não tinha essa função, né? Era mais para proteger contra o giz, contra o pó do giz, né? Vocês são da época do quadro de giz ainda, né, pessoal? Então,
Para os ambientes de saúde, é indicado ter mangas longas até o punho, e inclusive dar preferência para mangas fechadas, tá? Mangas com... Como é o nome mesmo? Do punho? Não me lembro agora. Aquela manguinha fechada, né? E preferencialmente que o tecido seja impermeável ou com grande resistência a líquidos, tá? Tanto para proteger você de contaminantes, quanto de substâncias que possam entrar em contato com a superfície do nosso corpo. Deve ser fechado com todos os botões, tá? Inclusive tem alguns de zíper, é bacana também, né? Mas é mais comum aí com botões, tá? Troca diária e lavagem diária, tá, pessoal? Então, também, quando vocês estiverem aí já nos estágios, teve lá o seu atendimento num dia, já chega em casa, lava separadinho, tá? Jaleco a gente lava separado das outras roupas, pra gente evitar aí contaminação. Lava separado, já deixa secando para o outro dia vocês poderem utilizar novamente, tá? Lavagem diária do jaleco. Também, então, deve ser transportado dentro de um saquinho, dentro de algo. Não vai jogar lá dentro da sua mochila. E outra recomendação é a utilização de hipoclorito, que é a nossa famosa que boa, tá? Então, hipoclorito, solução desinfectante também, tá? Vocês podem utilizar sem problemas, certo? E nossa recomendação máxima sobre o jaleco é utilizar somente no ambiente de trabalho, tá? Então, somente enquanto você estiver lá dentro do ambiente que você vai trabalhar com o seu jaleco, você vai estar vestido com o mesmo, tá? Então, não é para sair na rua com o jaleco vestido ou pendurado no braço. O que mais que a gente vê? Mochila por cima do jaleco. Tá contaminando tudo, né? Contaminou tanto a sua mochila, contaminando o jaleco com as sujidades que ela pode trazer de todos os ambientes, quanto contaminando ali o próprio jaleco mesmo, né? Contaminando a sua mochila com algum agente biológico que você possa ter entrado em contato, certo? Estetoscópio também, imprescindível, não utilizar ele pendurado no pescoço, tá? Não utilizar o seu estetoscópio pendurado no pescoço, beleza? Então, o jaleco chegou no ambiente lá do estágio da clínica, do ambulatório, do atendimento, veste o jaleco, terminou, encerrou o atendimento, tira, inverte, guarda no saquinho, leva para casa. Não anda passeando por aí com o jaleco pela rua. Muito bem, próximo EPI que a gente tem é o uso de máscaras, que agora está disseminado na nossa sociedade o uso de máscaras. E as máscaras nada mais são do que uma barreira para cobrir nariz e boca. Ela é utilizada com a finalidade de nos proteger contra aerossóis. Basicamente, aerossóis é tudo aquilo que pode ter gotículas espirrando aqui ao nosso redor, tá? Então, podem ser gotículas tanto da nossa fala, muitas vezes a gente não percebe, mas no ar que a gente solta enquanto está falando, tem ali algumas gotículas também. Elas podem não ser visíveis. Alguns são bem visíveis, né? Falam jogando várias gotículas de aerossol na gente. Mas, no geral, não é tão perceptível assim, né? No geral, ainda não é tão comum assim as pessoas
falarem espirrando, assim, algumas gotículas, né, ao redor. Mas também, em espirros, a gente também expele uma grande quantidade de fluido corporal. E como essa região de nariz e boca está intimamente relacionada com o nosso pulmão, obviamente, temos aqui uma grande chance de expelir agentes patogênicos de vias respiratórias, tá? Então, como o coronavírus é uma afecção de trato de via respiratória, por isso a recomendação máxima aí uma das recomendações, né, para evitar a disseminação, é o uso de máscara em todos os lugares, tá? Então já temos aqui a nossa justificativa, né? E quais são os tipos de máscaras que existem, que a gente pode utilizar? Claro que existem muitas outras, mas aqui eu coloquei as que a gente utiliza em ambientes de saúde, tá? Claro que tem outras com respiradores, enfim, aquelas que a gente vê no Breaking Bad, aquelas full face e tudo mais, do pessoal da SWAT, né? Enfim, tem outros tipos também, tá? Mas aqui, quando a gente se reduz ao ambiente de saúde, as mais comuns são máscara cirúrgica descartável, tá? Que ela é uma camada única de filtro. Ela tem um componente metálico que é para a gente fazer a moldagem, né? E fechar ela aqui na área nasal. E basicamente o nome dela já diz, né? Ela é descartável, então ela tem uma recomendação aí de uso de 3 horas ou até umedecer, tá bom? Então, umedeceu já não tá mais fazendo efeito ali no filtro dela, beleza? Basicamente, aqui a função de todas as máscaras são a mesma, né? Proteger contra gotículas contaminantes, né? Principalmente aí de trato da via respiratória, beleza? Mas também de produtos químicos, tá? Então, também, quando a gente vai fazer alguma solução química em pesquisa, geralmente a gente tem esse tipo de uso de máscara também, tá? As máscaras cirúrgicas descartáveis, elas são utilizadas quando a gente tem contato direto com o paciente, mas tem menos risco de gerar aerosol, tá? Então tem menos risco de exposição a um agente contaminante biológico. A máscara do tipo PFF2, ou também chamada de N95, é uma máscara que tem tripla camada de constituição material, né? Então, o pessoal que veio para a aula prática viu que eu abri, né, a máscara e ela tem três folhas de estrutura. Esse tipo de máscara PFF2, o material central dela, ele é tratado eletrostaticamente. Então, aquele material, aquele filtro, ele é tratado de uma forma física-química e aquele filtro, ele tem uma atração para as moléculas. Ele oferece uma atração para as moléculas, certo? E isso faz com que micro-organismos ou qualquer substância, poeira, algum aerossol, ele fique grudado ali naquela telinha, naquele componente da máscara, aquele componente interior. E ele não passa, né, para o próximo tecido. Então, tanto no momento em que a gente vai expelir alguma coisa, ela fica travada ali dentro, aquela camada, quanto se a gente entra em contato do ambiente externo para a nossa máscara. Por isso, esse tipo de máscara PFF2, ela é o padrão ouro na eficácia de
de segurança que ela pode oferecer para a gente, né? Por isso ela é a máscara utilizada aí em pacientes que estão em isolamento, com doenças infecciosas de alta transmissibilidade, tá? Como é o caso da atual aqui do coronavírus, né? Então, para o pessoal que está tratando os pacientes que apresentam COVID, assim como tuberculose, sarampo, varicela, além deles esses pacientes ficarem isolados numa mesma ala, né, que não tem contato com outros pacientes, os agentes de saúde, o pessoal que está cuidando, né, desses indivíduos, utilizam esse tipo de máscara aqui, a PFF2, além de todas as outras paramentações que eles utilizam também, tá bom? Mas essa daqui é a máscara que apresenta maior segurança e efetividade na proteção contra substâncias respiratórias, tá? Então, recomendações para as máscaras são cobertura do nariz e da boca, e, enfim, as recomendações básicas, né? Não ficar pendurado no pescoço, não manusear na parte frontal, que é a parte que vai estar mais contaminada, né? Manusear lá pelos elásticos. Que mais? Não utilizar com adornos, então, para quem tem piercing ou, enfim, algum outro adorno de face, não deve ser removido para utilizar a máscara. E daí as recomendações mínimas de uso: máscara descartável cirúrgica até 3 horas ou até umedecer. E a PFF2 está com recomendação aí de até 1 semana, dependendo da integridade da mesma. Aqui temos os procedimentos, né, de como faz a paramentação, e aí temos a desparamentação, que é removendo lá pelo elástico sem entrar em contato com a parte frontal, beleza? Por fim, temos aqui os óculos de proteção. Então, óculos de proteção, eles servem para proteger a cavidade, o globo ocular, basicamente, né? Contra respingos, contra gotículas, contra fluidos que possam vir do nosso paciente também, ou da superfície, né? Ou do ambiente. A indicação é que tenha vedação periférica, ou seja, que a parte lateral, superior e lateral, seja vedada também. E aqui entram também as recomendações da Face Shield, que é aquela máscara, né, de aquela barreira mecânica que a gente utiliza, que a gente fez a paramentação aqui na aula prática, mas que também vemos alguns outros profissionais utilizando. E temos aqui também, ó, esse mais escurinho, que é o óculos que a gente utiliza também para proteção visual. Quando a gente vai utilizar algum equipamento de fototerapia, como o laser, por exemplo, para evitar lesão da visão, a gente utiliza também este óculos, né? Então, não só para evitar contaminação, mas também para evitar danos na nossa visão. E aí temos também o gorro, que ele é utilizado para manter aqui a parte dos cabelos, né, e do couro cabeludo fora do contato com algum material orgânico, tá? E também para evitar com que o nosso cabelo entre em contato ali com a superfície ou haja queda e tudo mais, tá? No ambiente de trabalho. Outra recomendação de cabelos, pessoal, dentro dos ambientes de saúde, é a recomendação de cabelos presos,
tá? Então, geralmente o pessoal aí que tem cabelo mais comprido, isso vale tanto para meninos como para meninas, a indicação é que o cabelo esteja preso, tá? E pode estar preso amarrado, pode estar num coque, pode estar uma presilha e tudo mais. Mas o importante é que o cabelo não fique ali esvoaçante em cima do nosso paciente, tá? Então, eu não lembro quem estava na aula prática, que eu até comentei que o cabelo estava bem comprido, né? Muito lindo para passear, mas para o ambiente de saúde é importante que ele esteja preso, tá, pessoal? Na recomendação do uso de gorros, é importante que o gorro ele abrace, passe por cima das orelhas, que não faça a utilização de brincos, então tem que remover os brincos, porque os metálicos podem ser contaminantes também, podem carregar micro-organismos. E acredito que é isso, né? Então, colocar por cima das orelhas e não deixar a orelha de fora aqui dos gorros, né? E por fim, temos os calçados, igualmente, preferencialmente brancos, porém, podem ser qualquer tipo de calçado, né? Não precisa ser essencialmente branco. Mas é importante aí que ele ofereça alguma impermeabilidade para assegurar que quando entra, de repente cai algum líquido ali no nosso pé, não entre em contato, esse líquido não seja absorvido, né, e entre em contato com a nossa pele. Mas as recomendações essenciais é que sejam fechados para evitar tanto queda de líquidos quanto de agulhas, bisturi, algum pérfuro cortante, algum vidro. E que apresente aí um solado antiderrapante, porque para evitar que a gente, né, escorregue e se acidente de uma forma mecânica ali no nosso ambiente de trabalho. Certo, pessoal? Muito bem. Pausa aqui para eu pegar uma água, tá? E aí a gente já começa aqui a nossa segunda parte da nossa aula de hoje, tá bom? Essa parte aqui de asepsia eu vou passar bem rapidinho para a gente poder vencer o conteúdo de gerenciamento de resíduos, tá bom? 10 minutinhos para a gente dar para eu poder tomar uma água e a gente já volta, tá bom, pessoal?